Oi, moçada, o exercício de agora, o exercício sobre assíntotas, eu acho que ele é relativamente simples, assim, para a gente determinar todas as assíntotas da função g, e a gente tem que então tentar procurar assíntotas verticais e horizontais, e depois que a gente fizer, vamos também tentar fazer um esboço aí do gráfico, só para a gente tentar entender como fica essa situação. Tá bom? A nossa função para x negativo é 3x sobre x quadrado menos 2x. E para x positivo é x sobre a raiz de x quadrado mais 1. Tá? Vamos começar com as assíntotas verticais, se for o caso. Né? Vamos começar. Então, tentar determinar as assíntotas verticais. Tá? Para a gente determinar as assíntotas verticais, segundo o que foi falado, com o que a gente sabe, a gente procura candidatos, retas candidatas às assíntotas verticais. Depois a gente checa pela definição se esses candidatos de fato satisfazem a definição de uma assíntota vertical. Então eu quero relembrar que a reta x igual a é uma assíntota vertical. Lembra que a reta x igual a é uma reta vertical que passa por um ponto A. Né? Se satisfaz alguma dessas coisas. Aqui tem 4 equações em uma só, mas basicamente, se o limite de g de x, quando x vai para pela direita ou pela esquerda, é mais ou menos infinito. Essa é a definição de assíntota vertical. E a gente sempre tem que usar essa definição, checar se a reta x igual a é uma assíntota, fazendo isso e vendo se dá mais ou menos infinito de fato. Nossos candidatos para A, né, para esse número, são naturalmente números que zerem algum denominador da função sem zerar o numerador. Então a gente tem que estudar nas duas leis de formação. Vamos começar com essa aqui de baixo, aqui que tem um denominador. Aqui a gente tem um x ao quadrado mais 1. Então se a gente for estudar a função, a parte da função, né? O x é maior que zero. Lembra que a g de x é isso aqui? Se a gente for estudar essa lei de formação, a gente procura números que zerem o denominador para serem candidatos, mas aqui não há, né? Porque o denominador é x ao quadrado mais 1. Lembra que x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. No caso é maior do que zero, porque o x é maior que zero. E quando você somar um dos dois lados, o x ao quadrado mais 1 é sempre maior do que 1. Então isso aqui nunca vai dar zero. Não há sequer candidatos. Vamos passar para outra parte, onde a g de x é 3x sobre x ao quadrado menos 2x. E eu já vou reescrever isso daqui como 3x sobre x que multiplica x menos 2. E lembra que isso aqui só vale para x menor do que zero, para x negativo. Os nossos candidatos naturais são os números que zeram o denominador. Lembre-se que eu estou falando candidatos. Depois a gente vai checar pela definição de assíntota se de fato isso se confirma e se vai ser uma assíntota mesmo. Os nossos candidatos para zerar o denominador sem zerar o numerador são, x igual a zero e x igual a 2. Então nota que, perdão, eu vou fazer então os limites da função quando x se aproxima de zero, quando x se aproxima de 2. Vamos começar com x se aproximando de zero primeiro. Eu vou fazer o limite quando x tende a zero menos 3x sobre x menos 2. Okay? Nota que fazer o limite quando x tende a zero menos faz sentido, porque a função está definida para todo x menor que zero. Então eu estou me aproximando de zero por valores negativos, e qualquer valor negativo faz parte do domínio da função para essa lei de associação. Aí quando eu fizer esse limite, veja que eu posso cortar o x com o x, né? Porque o x se aproxima de zero, nunca é igual a zero. Isso aqui vai dar simplesmente o limite de 3 sobre x menos 2. E isso dá menos 3 meios. Menos 3 meios, pessoal, não deu nem mais nem menos infinito. Né? Esse limite ele existe, é igual a menos 3 meios. Portanto, até aqui a reta x igual a zero não é uma assíntota. Aí a gente poderia pensar, tá bom, professor, mas você pode fazer ainda o limite quando x tende a zero mais da g de x.
Tá bom, mas o limite quando x tende a 0 mais, teria que ser feito então para valores de x, onde x é positivo, porque o x está tendendo a 0 por valores positivos. E aí eu já vi que não tem assíntota nenhuma. Eu não vou fazer isso para essa função, para essa expressão, porque essa expressão só vale para x negativo. Então, bom, esse limite aqui, se eu achasse que o 0, eu teria que fazer o limite aqui, né? E aí eu posso fazer, ao invés de g de x, eu posso escrever x, raiz de x quadrado mais 1. Lembra que eu estou fazendo para x positivo, e quando x tende a 0, isso aqui dá 0. E veja que também não deu nem mais nem menos infinito. Daí a gente conclui que o x igual a 0 não é assim. Tá? Você até achou que zerava o denominador e tal, mas lembra que a gente cortou aqui, num caso, e no outro caso, não zera. A mesma coisa a gente pode tentar fazer com x igual a 2. Mas veja, outra situação. O x igual a 2 aqui, o 2 é um número positivo. Né? O x igual a 2 ele vem de um candidato dessa expressão que só vale para números negativos. E também não faz o menor sentido você fazer o limite quando x tende a 2 dessa expressão, porque quando x está muito próximo de 2, essa expressão não vale, vale essa, né? Vale essa. E não tem assíntota aqui, porque a gente já viu que aqui é positivo. Então, na verdade, o que eu quero concluir é que não há assíntotas verticais. Tá? Não há assíntotas verticais. Eu não vou nem fazer a parte do x igual a 2, porque eu tenho que observar inicialmente o meu domínio, tá bom? Então, na parte das verticais, infelizmente ou felizmente, nós não achamos assíntota alguma. Para a gente então continuar, já que não há assíntotas verticais, vamos tentar determinar as assíntotas horizontais, tá? E bom, a reta y igual a b é uma assíntota horizontal se vale o limite quando x tende para mais ou para menos infinito da função, se esse limite é b. Então essa aqui, pessoal, é a definição de assíntota horizontal. O que a gente faz? Essa parte eu acho que é mais simples, né? A gente simplesmente pega a função, joga para mais infinito, para menos infinito e vê se tem um limite. Se o limite existir e for um número, a reta y igual a este número será uma assíntota. Agora então vamos fazer isso com a função g. Né? Eu quero fazer o limite, por exemplo, quando x tende a mais infinito da função g. Bom, quando x tende a mais infinito, x toma valores muito grandes. E a gente tem duas leis de formação. É claro que eu vou pegar onde x é positivo, né? Não faz o menor sentido eu pegar a expressão da g quando x é negativo, sabendo que x vai tomar valores muito grandes e positivos. Então só me interessa essa expressão aqui. Vou colocar então x sobre a raiz x quadrado, né? Tudo bem? Então você não vai fazer o limite de x tendendo para infinito dessa expressão, porque não faz o menor sentido, dado que valores de x muito grandes não estão no domínio aqui dessa expressão, dessa parte, né? Elas estão relacionadas a essa outra, tá bom? E aí, bom, esse limite aqui, então, para eu fazer, eu vou dividir por x, tanto em cima como embaixo, que vai dar 1 sobre x. Aqui a gente tem que ficar de olho, porque como o x vai para mais infinito, eu vou colocar que o x é o próprio módulo de x. Quando x é positivo, o x é o próprio módulo de x, e isso daqui é exatamente a raiz de x ao quadrado. Então eu vou colocar a raiz aqui no lugar de x, eu vou escrever a raiz de x ao quadrado. Fica ligado porque quando o x tende para menos infinito, aparece um menos aqui, né? O x é menos um módulo, e aí aqui aparece um menos. Como é mais, a gente não vai mexer com essa parte. E aí eu vou dividir aqui dentro da raiz por x ao quadrado, aqui vai continuar, perdão, aqui é 1, né? É x sobre x. Aqui vai continuar sendo x sobre x e aqui dentro eu vou dividir. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando x vai para infinito de 1 sobre a raiz de 1 sobre 1 sobre x quadrado, 1 mais 1 sobre x ao quadrado, e quando x vai para mais infinito, isso daqui dá 0, né? E aí vai para 0, na verdade. Isso daqui vai 1 sobre 1. Esse é o limite. Portanto, a reta y igual a 1 a uma assíntota horizontal. E agora resta ainda a gente fazer quando x vai para menos infinito, né?
Quando x vai para menos infinito, também não faz sentido eu utilizar nesse caso essa expressão, porque essa expressão só vale para x positivo. Eu vou pegar a expressão lá de cima, tá? Que é 3x sobre x ao quadrado menos 2x. Aqui no caso eu vou dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Vai ficar o limite, o x tendendo ao menos infinito, de 3 sobre x, menos 2 sobre x. E é mole, né, pessoal? Quando x vai para menos infinito, 3 sobre x vai para 0, 2 sobre x vai para 0, vai dar 0 sobre 1 e dá 0. E daí a reta y igual a 0, indo para menos infinito, é outra assíntota horizontal. Então, minhas assíntotas horizontais, elas são y igual a 0 e y igual a 1. Veja que apesar de não haver verticais, no caso das horizontais, nós temos duas. Ok? Para a gente terminar, agora que a gente já tem as informações necessárias, né, alguns limites que a gente já calculou, eu vou colocar então somente as assíntotas. Em primeiro lugar, a reta y igual a 0 é o próprio eixo x, né? O próprio eixo x é a reta y igual a 0. E vou colocar a reta y igual a 1 também. Essa daqui então é a reta y igual a 1. E essa daqui é a reta y igual a 0. Vamos tentar esboçar só o gráfico aqui rapidinho. Vamos lembrar de alguns limites que a gente fez. Por exemplo, quando x tende a 0 menos, a função tende a menos 3 meios. Então, quando x tende a 0 pela direita, aqui pela direita, a sua função vai tender aqui para um número. Vou colocar uma bolinha aberta. A bolinha aberta é porque o 0 não faz parte nem do domínio da função. E eu sei que a função ela vai chegando perto aqui, ó, esse número menos 3 meios, tá? Em contrapartida, quando x vai para menos infinito, eu sei que a g de x vai a 0. Então, basicamente, o que eu vou fazer é, quando x vai para menos infinito, a sua função vai a 0. Ela vai assintontando aqui o eixo x, que é a reta y igual a 0. Do outro lado, pessoal, eu sei que quando x se aproxima de 0 pela direita, a função se aproxima do próprio 0, então aqui da origem, né? Eu vou colocar aqui uma bolinha aberta também. A função está vindo para cá. E depois, quando x vai para mais infinito, a sua função g de x vai para 1. Ou seja, ela está assintotando exatamente a reta y igual a 1. Eu vou colocar assim, ó. Ela vai assim, tá? O gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Nota que aqui você tem um salto, né? O 0 não faz parte do domínio. De um lado, assintotando a reta y igual a 1, e do outro lado, assintotando o eixo x. Tá bom? Só para terminar. Obrigado pela atenção, até a próxima.